Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo toda semana você confere as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. E neste programa tem muita notícia chegando dos 4 cantos do país. Vamos saber o que aconteceu em várias seccionais. OAB Alagoas entra com representação contra juiz do trabalho. O juiz, mesmo diante do contrato, ele se negou a reter o percentual devido, inclusive contrariando dispositivo de lei federal, que é o nosso estatuto. Jovem Advocacia promove curso sobre gestão de carreira e precificação. Os advogados têm muita dificuldade em gerir a sua própria carreira porque eles saem da graduação sem aprender a gestão, sem aprender o empreendedorismo jurídico. Comissão da OAB debate os caminhos da educação básica no país. O objetivo dessa campanha, visitando os municípios, é realmente verificar in loco como se encontra a educação básica e, através dessa verificação, poder acompanhar o desenvolvimento das metas do PNE e revisitar alguns conceitos do Fundeb. E nesta edição vamos falar também sobre o 3º Congresso Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É a partir de agora, neste OAB Nacional. E este programa já começa com um giro de informações. A seccional da OAB de Alagoas entrou com representação contra um juiz do Tribunal Regional do Trabalho daquele estado após o magistrado se negar a reter o percentual de um advogado, honorário que estava previsto em contrato. A OAB alagoana instaurou a representação contra o juiz do TRT baseada em uma decisão do magistrado de maio deste ano. Chegou ao conhecimento da OAB Alagoas que, em uma determinada decisão, o magistrado se negou a reter o percentual contratual que estava previsto no contrato do advogado. Nesse contrato tinha sido celebrado entre ele e o seu cliente e que previa o percentual de 30% de retenção. Juntado esse contrato nos autos, o juiz, mesmo diante do contrato, ele se negou a reter o percentual devido, inclusive contrariando dispositivo de lei federal, que é o nosso estatuto, e sem nenhuma justificativa plausível. Usou de seu juízo de valor naquele momento, inclusive ultrapassando o limite da sua jurisdição, haja vista que a Justiça do Trabalho não é competente para dirimir controvérsia que eventualmente haja num contrato particular entre o advogado e o seu cliente. Logo que a seccional alagoana soube do ocorrido, acionou a Corregedoria Regional do Trabalho para que o caso fosse apurado. Nós representamos e protocolizamos uma petição, uma reclamação disciplinar na Corregedoria Regional do Trabalho. Já foi protocolizado, já estamos aguardando os próximos andamentos. A OAB vai acompanhar através da presidência, através da Procuradoria, da comissão que toca a questão relativa aos honorários advocatícios. Nós vamos acompanhar isso de perto e buscando sempre a melhor solução para a advocacia e para o Estado de Direito. A reclamação disciplinar foi encaminhada no último dia 11 de julho. Segundo o documento, o juiz ofendeu a advocacia e feriu as prerrogativas do advogado que atuou no caso. Na decisão, o magistrado nega a retenção dos honorários advocatícios em 30%, apesar do contrato firmado entre a reclamante e o profissional especificar esse percentual. É preciso que os magistrados comecem a observar e respeitar a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, seja de uma forma ou de outra, dialogando ou representando. A Ordem vai trabalhar para preservar rigorosamente os honorários dos advogados e das advogadas. Segundo o vice-presidente da Comissão de Defesa dos Honorários da Seccional de Alagoas, a Advocacia do Estado sofre constantes ataques contra os honorários, principalmente pela magistratura trabalhista. O que é que ocorre? O percentual mínimo de honorários, ele é definido pela tabela seccional. Aqui em Alagoas está definido como 20% o mínimo, com o único propósito de coibir o aviltamento, a desvalorização da profissão. No entanto, é muito comum que a magistratura entenda que esse percentual
é o máximo, o que não é verdade. O percentual máximo de cobrança de honorários ad êxito, que é o contrato que você faz com risco, ele é definido pelo Código de Ética da Advocacia e não é o percentual de 20%. A seccional de Alagoas, através de mais esta medida, reafirma a luta pela manutenção dos direitos das advogadas e dos advogados. Nós temos a intenção e a expectativa que essa representação, que a gente muito tentou evitar, mas que essa representação tenha não apenas o condão de solucionar esse problema específico, mas também solucionar outros problemas. Isso a gente tem uma expectativa de que seja uma ação pedagógica, para que evitar que outros casos aconteçam. E a gente tem também a pretensão de fortalecer o advogado na sua base teórica, na base técnica que dá respaldo à proteção contratual. O que é que ocorre? O primeiro advogado das nossas prerrogativas somos nós mesmos. E remuneração é a principal prerrogativa que nós temos, porque um advogado fragilizado, um advogado que não se remunera bem, é um advogado que não tem uma capacidade de investir no seu conhecimento técnico, é um advogado que se preocupa de uma maneira injusta com a sua remuneração, então isso acaba refletindo, fragilizando a própria cidadania que aquele advogado defende, o próprio cliente. Em Mato Grosso aconteceu o 3º Congresso Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento reuniu advogadas, advogados, estudantes e representantes de entidades que compõem a rede de proteção. O encontro discutiu os avanços e a importância da proteção aos direitos da infância e juventude. O vice-presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente, Anderson Rodrigues, explicou que a OAB tem um papel fundamental nesta missão de combater retrocessos e destacou algumas das ações. O fortalecimento da Frente Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, a campanha de fortalecimento do Fundo da Infância junto à Comissão de Direito Tributário, a assinatura do Pacto Nacional da Lei do Depoimento Especial e Escuta Qualificada. Então, a comissão está extremamente presente e atuante, graças a todos os seus componentes que estão hoje aqui presentes. Durante o congresso, o presidente da seccional do Mato Grosso, Leonardo Campos, reforçou que este trabalho envolve todo o sistema OAB e as famílias brasileiras. Implementando as reformas necessárias, pautando o Brasil por uma pauta econômica que traga efetivamente geração de emprego e renda. E geração de emprego e renda, a partir dela, nós temos o desenvolvimento, inclusive, do seio familiar. Nós teremos uma família estruturada e uma família, portanto, que lida melhor com os seus. Precisamos virar efetivamente essa página. Precisamos unificar o Brasil em torno de ideias progressivas que representam aquilo que realmente a pátria nos chama a por ela zelar. E este Congresso, que mais uma vez a Ordem cumpre o seu papel de representante máxima da sociedade civil organizada, é de fundamental importância. Hora de falarmos sobre a jovem advocacia. A subseção de Nova Venécia, no Espírito Santo, promoveu um minicurso Gestão de Carreira e Precificação. O projeto é voltado aos jovens advogados e advogadas, para que os novos profissionais aprendam a fazer a gestão de negócios no mercado. Com a sala cheia e olhares atentos, jovens advogados e advogadas participaram de mais uma iniciativa da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Capixaba. Os advogados têm muita dificuldade em gerir a sua própria carreira porque eles saem da graduação sem aprender a gestão, sem aprender o empreendedorismo jurídico. Portanto, o plano de negócio eles não sabem, muitos não sabem fazer, tem uma dificuldade e também um problema praticamente geral, que é a precificação. Não saber precificar o seu serviço. E esse tema nós tratamos no minicurso. O advogado e palestrante explica que o minicurso influencia diretamente na gestão de escritórios. O advogado que participa deste minicurso, ele sai ali tendo uma ciência de como fazer o seu plano de negócio, de como aplicar o marketing jurídico na sua carreira, como tratar com o cliente, fazer o primeiro atendimento e principalmente precificar o seu serviço. Então ele vai ter uma noção de como cobrar e quanto cobrar dos serviços realizados.
Neste segundo semestre, os trabalhos da Comissão da Jovem Advocacia não param. O minicurso de Gestão de Carreira e Precificação percorre ainda a seccional e mais subseções até o fim do ano. Ao todo, serão 5 cursos por mês. E a gente continua o nosso giro. Vamos ao Ceará, onde aconteceu o Encontro Nacional da Advocacia Previdenciária. Um tema que tem sido destaque no cenário político brasileiro e também no dia a dia da população. Em 2 dias, o encontro nacional promovido pela Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da OAB Ceará reuniu grandes nomes da área para debater em busca de estratégias e melhorias para a classe. Esse é um momento histórico, é o nosso Encontro Nacional da Advocacia Previdenciária. Temos 17 nomes de vários locais do Brasil, nomes de referência no direito previdenciário, para falar sobre a advocacia previdenciária, sobre temas relevantes, num ano-chave, num ano histórico, ano de reforma da Previdência. Porque como se trata de um ano de reforma, o advogado que estiver ciente, que estiver sabendo sobre as mudanças, que souber, que se adiantar, ele vai estar à frente do tempo. Então ele vai conseguir ter uma advocacia de qualidade em um tempo de transição, um tempo de mudança. Na oportunidade, o presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, Chico Couto Noronha, ressaltou o trabalho do Conselho Federal da Ordem na construção do projeto de lei da reforma da Previdência. Conseguimos, no Conselho Federal, entrar em pontos de suma importância para a sociedade brasileira. Retiramos, em conjunto com a advocacia e com a sociedade civil organizada, pautas que prejudicavam os segurados da Previdência Social. Entre eles, alterações das regras do benefício de prestação continuada, as alterações das regras da aposentadoria rural, a desconstitucionalização da Previdência e a capitalização. Além da troca de experiências e de discussões dos painéis, o encontro destacou aos participantes a profissionalização do advogado e advogada previdencialista. É o momento de formar uma opinião crítica, é o momento de formar posições propositivas, de se propor algo e, acima de tudo, é claro, se atualizar, porque sempre que nós temos mudança, o mercado também exige que as pessoas transponham essas mudanças ocorridas e justamente serão os advogados e advogadas da área previdenciária que devem sempre estar atualizados. É um privilégio para os colegas aqui da região, do Ceará, do interior, para a gente se atualizar na questão previdenciária, vez que nós estamos passando por uma reforma, e tem muitas mudanças. E é muito importante a gente estar se atualizando. E o que esse encontro está nos proporcionando é isso. A subseção da OAB Bacabal, no Maranhão, recebeu o programa Diálogos pelo Direito à Educação. A iniciativa tem o objetivo de debater problemas e traçar ações que melhorem o sistema educacional. O direito à educação foi discutido por várias autoridades e parceiros. Dentre os temas principais, os reflexos do uso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e o Plano Nacional de Educação Básica, PNE. Desde que assumimos a comissão, nosso principal foco foi dedicado à educação básica. E observamos que no próximo ano, através do vencimento do ato das disposições constitucionais transitórias, o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, vai se vencer. E é preciso discutirmos a fundo como o Fundeb vai se estruturar nos próximos anos. Além disso, o PNE, Plano Nacional de Educação, que em 2024 completará 10 anos, precisa ser realizado intensamente. Para tanto, é preciso que nós revisamos todas as metas, se essas foram alcançadas. O objetivo dessa campanha, visitando os municípios, é realmente verificar em loco como se encontra a educação básica e, através dessa verificação, poder acompanhar o desenvolvimento das metas do PNE e revisitar alguns conceitos do Fundeb e, através de um diálogo com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, poder contribuir justamente com a nova discussão do novo Fundeb. Os participantes também mostraram preocupação com a destinação dos recursos para a educação no Nordeste. Atualmente, a distribuição de recursos do Fundeb observa um parâmetro de equitatividade, distribuindo recursos de forma igualitária conforme a necessidade de cada estado e de cada município.
Contudo, estados como Maranhão, Piauí e Ceará, em comparação com outros estados do Sul, do Centro-Oeste, têm uma distribuição menos favorecida, não só por questões regionais, mas também por questão de infraestruturas. Isso não significa dizer que a qualidade da educação seja inferior. No Piauí, nós temos ensino de excelência, no Maranhão, da mesma forma, e no Ceará, nós temos pontos que são excepcionais, conforme os avaliadores do IDEB. O maior exemplo é a cidade de Sobral, que se mostra no cenário nacional como uma cidade de excelência da educação básica. Contudo, precisamos averiguar também que em diversos outros municípios desses estados existe um índice muito aquém do desejado, do nacional. Agora é a hora da mulher advogada. Advocacia, governo e sociedade civil se reuniram no Rio de Janeiro para discutir as mulheres na política. Com o tema Democracia, Representatividade e Gênero, como garantir a participação efetiva das mulheres, o painel reuniu grandes nomes para discussões. Na abertura do evento, a diretora de Mulheres da OAB Rio de Janeiro e vice-presidente da CAARGE, Marisa Gáudio, realizou uma interação antes das apresentações. Eu queria que vocês olhassem para a mulher que está ao lado de vocês e a reconhecesse como uma pessoa que tem o seu espaço, não só no mundo jurídico, se for do jurídico, mas seu espaço na sociedade, seu espaço como mulher, e que a gente respeitasse esse espaço de cada uma de nós. Aí sim a gente pode fazer uma corrente que vai nos elevar cada vez mais. E eu queria pedir a todas vocês uma salva de palmas a todas nós. A vice-presidente da OAB Rio, Ana Tereza Basílio, também participou da solenidade e destacou que no estado 52% das inscrições são de advogadas. Nós somos 72.980, segundo os últimos dados divulgados pelo Conselho Federal. Nós temos mais 3.373 mulheres do que homens. E nas estatísticas dos estagiários não é diferente. Nós somos a grande maioria. Durante os debates, a igualdade racial também foi promovida. Eu acho que ninguém caminha sozinho. E nesse caso de mulheres, quando e sempre houve uma barreira e uma diferença, já aqui reproduzida entre as mulheres negras e as mulheres brancas, os dois lados estão caminhando sozinhos. Porque a sociedade está dividida. Já que os homens não entendem, nós, mulheres, devemos entender isso. Enquanto não houver união total das mulheres, nós continuaremos só avançando, sem o resultado final, que é a igualdade e a equidade entre o homem e a mulher. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Borges, agradeceu a presença das advogadas de diversas subseções e falou sobre a democracia. A representatividade na construção das democracias efetivas é algo muito importante que ainda não foi conquistado. A democracia nasce no conceito na Grécia e nasce com o direito de todos votarem, entre aspas, porque mulheres e estrangeiros estavam excluídos. De alguma maneira, é importante a gente perceber como a nossa luta e a nossa trajetória de luta pela conquista de espaço, na participação de tomadas de decisões políticas que afetam a vida em sociedade, foi árdua e longa. Então, em 1932, no Brasil, é a primeira vez que a gente pode pensar na mulher votando. Observem que na década de 90, as mulheres no parlamento eram 5%, 5 a 10%, nós não passávamos de 10%. É com a lei que introduz as cotas que nós começamos a aumentar um pouquinho e hoje não passamos de 15%. Das representatividades dos parlamentos. A presidente da Comissão Especial de Estudos da Reforma Política, Luciana Nepomuceno, destacou a realidade enfrentada pelo público feminino no meio político. Aí nós tivemos eleições de 2018,
É lógico que esse sistema de cotas, ele trouxe um avanço, o número de deputados federais subiu de 51 para 77, ou seja, em termos percentuais de 10, nós passamos para 15 mulheres na nossa Câmara. E nós temos também que, não obstante, no Senado não houve alteração. Éramos 7 senadoras, continuamos com 7 senadoras e com um número bem baixo. Nós tivemos 357 candidatas e dessas 357 candidatos, tivemos só 67 mulheres e só 7 eleitas. Em 20 estados, nós não tivemos nenhuma mulher conseguindo se eleger. Em 3, nenhuma candidata mulher ao Senado. Bahia, Acre e Tocantins, nenhuma mulher apareceu candidata. E é como a Mariana falou, mulher não gosta de política? Gosta de política. O problema é que a mulher não é incentivada. E o cerne do problema, ele tem uma origem, que se chama-se a própria estrutura intrapartidária. Chuvas causam mortes, alagamentos e deslizamentos de barreiras em Pernambuco. Várias famílias tiveram que deixar as casas. O Corpo de Bombeiros do Estado confirmou mortes em Abreu e Lima, Olinda e na capital, Recife. Estamos acompanhando com muita tristeza o que vem acontecendo tanto no Recife como na zona da mata pernambucana, com chuvas torrenciais, vários desabrigados e pelo menos até agora 13 mortos confirmados. A OAB quer se colocar à disposição da sociedade pernambucana que está sofrendo nesse momento junto com essas famílias, para que a gente possa fazer uma grande campanha para ajudar as pessoas que estão desabrigadas, aquelas pessoas que estão sem teto por conta dessas enchentes, desses desabamentos, e dizer que realmente há um problema grave e sério de infraestrutura que deve ser enfrentado. Já estamos montando uma campanha de solidariedade para donativos, para ajudar as vítimas dessas enchentes que já mataram mais de 10 cidadãos do estado de Pernambuco. Estamos atentos, solidários e vamos agir dentro dos limites da advocacia, dentro dos nossos limites, mas com muita intensidade para apoiar a população de Pernambuco nesse momento de dificuldade. É hora de solidariedade. A OAB tem um papel importantíssimo de caixa de ressonância da sociedade. E as nossas comissões estão voltadas exatamente para isso. Temos uma comissão, por exemplo, de direito à cidade, onde cabe muito bem essa discussão, o de direito à infraestrutura e várias outras comissões que nós queremos reunir para debater esse assunto. Esse assunto já vem sendo tratado há tempos pela OAB Pernambuco e a nossa intenção é fazer isso cada vez mais para evitar que tragédias como essa venham a se repetir no futuro. A terceira Conferência Regional da Advocacia foi realizada em São Paulo. Vamos conferir? Como tema jurisprudência do STJ e do STF sobre novos âmbitos em direito de família e sucessões, a conferência reuniu a advocacia e especialistas da área para abordar as novas aplicações práticas. Não é um evento apenas de uma subseção, não é um evento apenas de um pequeno grupo. É um evento da maior advocacia do Brasil, a Advocacia Paulista. A conferência deve abranger outras 21 regiões do estado, ainda neste triênio, para fomentar os trabalhos. Para que a advocacia do estado de São Paulo possa ter acesso, possa ser ouvida e possa ser atendida nos seus reclamos para o cumprimento deste que é um dos propósitos desta gestão: fortalecer, valorizar e unir a nossa classe no estado de São Paulo. As atividades desenvolvidas pela Caixa de Assistência também englobam a conferência. Nós estamos com foco em algumas questões que são importantes para a advocacia. A primeira delas está relacionada à saúde mental do advogado. E outra saúde que nós estamos cuidando, que é muito importante, é a saúde financeira da advocacia. Juntamente com o nosso vice-presidente Ricardo Toledo, juntamente com a nossa tesoureira Raquel Preto, já estivemos em algumas instituições bancárias e em breve deveremos anunciar uma parceria que nós estamos fazendo com uma instituição bancária, em conjunto também com o Conselho Federal, para que a anuidade seja
zero para a advocacia. Tem várias formas e, oportunamente, nós vamos poder anunciar essas formas da anuidade zero. A palestra magna do evento foi realizada pelo desembargador aposentado Euclides Benedito de Oliveira, que abordou o direito de família e sucessão. Prisão do devedor de alimentos só podia ser requerida da pensão dos 3 meses antes da data da citação. Aí o malandro do réu ficava fugindo à citação, demorava 1 ano ou 2 para ser citado e só poderia ser preso pelas 3 últimas antes da citação. Com isso, havia um prejuízo muito grande para a autor da ação. Isso foi mudado graças a trabalhos de advogados. Os advogados lutam para conquistas também jurídicas. E o STJ alterou dizendo 3 meses do ajuizamento. Então, não adianta fugir à citação, porque aqueles 3 meses anteriores ao ajuizamento vão se somar aos meses subsequentes. E se demorar 1 ano para citar, a prisão poderá ser decretada pelo não pagamento de 1 ano mais 3 meses. Portanto, vai ficando muito pesado e difícil. A Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas se reuniu para tratar das demandas relacionadas à saúde dentro das aldeias. A saúde indígena foi o ponto-chave do encontro na sede da OAB em Brasília, entre a Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e as lideranças de diversas partes do Brasil. Nós estamos num movimento aqui, hoje tem 9 estados, mas esse movimento representa os povos indígenas do Brasil. Nós estamos recebendo apoio de todas as regiões brasileiras e a reivindicação aqui é lutar contra o desmonte da saúde indígena. A nossa saúde indígena, o SASI-SUS vem sofrendo um ataque constante contra os nossos direitos. Primeiro, o governo desmonta o controle social com o decreto 9759 de 11 de abril, acabando com os conselhos, com as instâncias de controle social. E, em seguida, o desmonte da CESAI com o novo apostilhamento, onde a gente perdeu o departamento de gestão e perdeu mais 42 cargos importantes que faz funcionar a saúde indígena e toda a sua missão. E nós temos hoje a descontinuidade dos serviços essenciais, como a frota de transporte no Brasil inteiro, que serve para fazer o transporte para média e alta complexidade, onde nós temos serviços especializados para os nossos parentes que estão fazendo tratamento de hemodiálise, de oncologia, de outros tratamentos, que é de responsabilidade da CESAI de fazer esse transporte. O CIASE é um subsistema do SUS que merece atenção e cuidados. Para o presidente da comissão, é necessária a apuração dos fatos, sem interrupção dos serviços básicos à população indígena. A posição que as lideranças apresentam e nos parece extremamente razoável é de que, se existem ilícitos penais, esses crimes precisam ser apurados, os seus autores precisam ser responsabilizados, assegurado naturalmente o contraditório, o amplo direito de defesa, mas o subsistema de atenção à saúde indígena não pode sofrer problemas no atendimento à saúde indígena, porque são inúmeras comunidades, toda a população indígena do país que sofre as consequências disso. Nós vamos levar esses fatos ao conhecimento da direção da ordem e, naturalmente, instar que o ministro de Estado de Saúde possa prestar à Ordem dos Advogados informações relevantes que possam contribuir na tranquilidade e na superação desses problemas. E este programa OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Quer revê-lo? Ou então outros que a TV OAB já preparou especialmente para você? É só conferir no nosso canal no YouTube. E você também pode seguir a gente nas redes sociais. Por lá, tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real. Para seguir, é só acessar @CFOAB. E para sugerir um tema para este ou outros programas, é só mandar pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999 19 4731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo.